e 27. Quem encontrou, diga amém. Amém. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, igreja? Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e abre para mim aí, meu filho, o som. Eu começo a falar, você mexe aí, só mexe no som quando eu falar. Quando eu não falar é porque tá bom, entendeu? Isso, volta para mim o agudo do jeito que estava aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço porque este é o segundo dia aqui em Amsterdã. Ontem à noite o Senhor bradou sobre nós. O Senhor liberou decretos de vitória sobre os que vieram. A noite de hoje não pode ser diferente da de ontem. Teu servo, o pastor Erasmo, já profetizou nessa tribuna dizendo que a glória do segundo dia geralmente é maior do que o primeiro, que o melhor vinho fica sempre para o último dia da festa. Senhor, estabelecemos aqui então um ponto de contato entre o céu e a terra na Holanda. Serei profeta para o seu povo, mas o seu povo também deve fazer a parte deles, que é mandar para o céu glórias, e o Senhor enviará do céu glórias para a terra. Cerca esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre esta linda igreja, manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nessa casa. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fique conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque ele é bom. Deus é fiel. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, irmãos que vieram de perto, de longe, antes de pregar eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Araújo, dessa figura simpática, desse grande amigo. O senhor ganhou um amigo, viu? De graça. O senhor me conquistou no aeroporto com seu sorriso. Eu confesso, eu não me lembrava do senhor lá do Brasil. Depois que o senhor falou do ato profético, que eu me lembrei. Mas aqui o senhor ganhou muito mais que um companheiro de ministério. O senhor ganhou um amigo. E no Brasil, o senhor tem uma casa para ficar e alguém para lhe servir. Deus te abençoe sempre. Deus é fiel. Quero também agradecer não apenas ao pastor, porque o pastor não faz uma obra dessa sozinho. A todos os obreiros da igreja que tão gentilmente cederam o seu tempo, o seu espaço. Alguns deixaram esses 2 dias de trabalho, sacrificaram para poder essa festa estar realizada. Aquela irmã, como é que é o nome dela? A Zilda, cadê a Zilda? Está lá embaixo, está fazendo a comida para nós. A Zilda, Deus usa muito a mão dela na cozinha, né? Pensa numa mulher que tem o dom, né? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Erasmo. Foi ele que abriu essa porta para a gente. Sucesso sempre, viu, amigo? Ao Robson que está aqui, ao Wagner, enfim, a todos. A mensagem dessa noite é uma mensagem muito interessante. É um sermão que vai ficar para sempre na sua alma. Tomara que você não seja nesta noite como uma toalha nova. Tomara que você seja como uma esponja seca.
Entenderam o mistério, não? Alguém lembra de toalha nova aí? Pense numa prova. Todo recém-casado que o diga. Chega em casa, abre aqueles enxovais, aí pega aquelas toalhas bonitas. As toalhas são bordadas, perfumadas, mas não presta para enxugar. Você tenta enxugar o corpo com ela não enxuga, ela empurra a água para um lado e para o outro. Você passa para lá, ela vai para lá. Você passa para cá, ela vem para cá. Tem gente que entra na igreja com uma toalha nova. Meu Deus. Tem beleza, tem até perfume, mas não absorve nada. Fecha o guarda-chuva nessa noite. Aleluia. Deixa a chuva de Deus te molhar. Seja como uma esponja, como eu disse, uma esponja capaz de absorver a última gota, se preciso for. E ao sair daqui, saia cheio do Espírito Santo. Pedindo ao Robson que mude a música. O livro do Gênesis, ele é carregado de segredos e de mistérios. E mistérios na Bíblia é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. A noite de hoje será uma noite profética, porque só veio para cá os íntimos de Deus. São homens e mulheres que são íntimos dele. Nós no capítulo 1 do livro do Gênesis, no verso 26, 27 e 28, que é o texto áureo da mensagem desta noite, o Senhor fala sobre a criação da mais bela de todas as criaturas que Ele já fez. Deus não criou apenas o homem nesse grande universo. Antes de criar o homem, Ele criou seres invisíveis aos nossos olhos, seres desprovidos de matéria, que nós chamamos de anjos. E cada um desses anjos recebeu uma nomenclatura, foram colocados em hierarquia, e constitui assim o grande exército dos céus. Esses anjos, seres poderosos, cada um deles tem uma característica muito própria. Alguns deles o Senhor fez apenas para que o homem compreendesse o seu poder. Por exemplo, todas as vezes que nós lemos na Bíblia sobre os serafins, a Bíblia diz que eles tinham asas, 6 asas inclusive. Com 2 eles voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam seus pés. Quando Deus criou essas criaturas e fez os homens enxergá-los com 6 asas, o Senhor fez para que o homem pudesse entender que existem seres que não são dados a este mundo. Eles não são dados à nossa atmosfera, a lei da gravidade não se aplica a eles. Mas como a mente do homem é pequena, nós só conseguimos entender algo que voa se ele tiver asas. Mas anjos não precisam de asas para voar, porque eles não têm matéria. Eles são feitos de algo que eu não consigo nem colocar nome. Pelo que a Bíblia diz que Deus criou o seu exército pelo sopro da sua boca. Deus estava sentado no trono, Ele imaginou os anjos na sua mente e trouxe os anjos à existência fazendo assim. E isso não é mentira. Quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se anjos são espíritos, a palavra espírito no hebraico é ruach. Ruach é sopro ou fôlego. Isso é a palavra espírito. Então quando a Bíblia diz que Deus criou os anjos e os fez espíritos, o Senhor estava no trono, a mente dele criou os anjos e ele trouxe eles à existência pelo sopro da sua boca. Quando um homem ou quando um ser sopra, ele tira algo que está dentro dele. Quando Deus soprou e os criou, o Senhor fez os anjos a partir dele mesmo. Por isso anjos não podem morrer. Anjos não podem ser destruídos. Se o pudesse, Deus teria destruído eles na queda de Lúcifer. Deus não pôde destruí-los porque eles são feitos a partir dele mesmo. Deus é espírito. E os anjos são espíritos porque saíram de dentro dele pelo sopro da sua boca. Alguém crê nisso? Deus também criou os querubins, deu a eles poder diferenciado. Cada um deles tem 4 rostos, ou seja, eles têm uma visão completa ao seu redor. Eles também carregam espada na sua cintura, porque eles protegem o maior tesouro que Deus tem, que é a beleza da sua santidade. Os querubins sustentam o trono de Deus debaixo dos seus ombros, ou melhor, em cima dos seus ombros. É isso que a Bíblia Sagrada diz. E o Senhor também criou um anjo diferente, colocou a nomenclatura dele de arcanjo. E eu sei que muitas pessoas que vêm de outras igrejas, de outras teologias, acreditam que existem vários arcanjos.
A Bíblia Católica, que tem 7 livros a mais do que a nossa, vai falar da existência de 5 arcanjos. Mas como esses livros apócrifos, para nós protestantes, não são livros de cânon sagrado, ou seja, foram escritos num período em que Deus não falava mais como homem. Eu não sei se você conhece isso. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós temos um período chamado de período interbíblico. Qual o nome eu disse? O período interbíblico é exatamente a diferença que temos entre o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o Velho Testamento, e o Novo Pacto, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Mas por que é que nós temos essa interrupção? Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós temos 400 anos. 4 séculos onde esse planeta ficou sem a visitação de Deus. Deus não desceu aqui em forma de anjo mais. Não sei se você sabia disso. No Velho Testamento, Deus aparecia ao homem em forma de anjo. Quando você lê na Bíblia o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor não é um anjinho qualquer. Era o próprio Deus em forma de anjo. Em teologia, nós chamamos isso de teofania. Deus em forma de anjo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quem vê Deus morre. Deus é um ser tão poderoso e tão glorioso. Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador. Se Deus descesse aqui como Ele é, nenhum de nós sobreviveríamos. Então, quando Ele queria vir à terra e falar com o homem, Ele se transfigurava em forma de um anjo diferente, o anjo do Senhor. Ele vinha, falava com os homens. Você vai encontrar este anjo falando com Gideão. Você vai encontrar este anjo falando com Abraão. A minha Bíblia Sagrada diz que Gideão pediu para aquele anjo que o visitou, você lembra disso? Nos carvalhais de Manre. Gideão estava malhando trigo no lagar. E enquanto ele está malhando trigo no lagar, aparece um anjo para falar com ele e diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão falou: se o Senhor é comigo, o que foi feito das promessas? Por que minha família está passando pelo vento? Por que estamos com fome em Israel? E Deus diz para ele: vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos filisteus, dos midianitas. Interessante aqui, Gideão diz assim: se o Senhor é o meu Deus, rogo-te que esperes aqui, porque eu vou em casa preparar um sacrifício. Não sei quantas horas durou, porque a Bíblia diz que ele foi fazer bolo, foi fazer pão e assar um cordeiro. Ele trouxe tudo aquilo para o carvalho e lá estava o anjo ainda. A Bíblia diz que quando ele colocou tudo aquilo e derramou em cima do altar, esse anjo pegou um cajado, tocou em cima do sacrifício e consumiu o sacrifício. E o anjo desapareceu. Ou seja, esse não era um anjo normal. Pergunte por quê? Anjo não recebe sacrifício. Anjo não recebe adoração. Só tem um ser que recebe sacrifício e adoração. É o eterno Deus de Israel. Então o Senhor, quando criou o arcanjo, nós ficamos com isso na Bíblia. Por isso que eu estava dizendo que entre Malaquias e Mateus nós temos 400 anos que Deus fica sem falar com o homem. É nesse período que nascem os livros chamados de livros apócrifos. Alguns capítulos a mais, o livro de Daniel, o livro de Tobias, o livro dos Macabeus, o livro de Judite. Alguns capítulos a mais, o livro de Eclesiástico, que nós não temos na nossa Bíblia. Foram textos escritos nesse período, chamado período interbíblico. E os nossos velhos pais na fé não entenderam como livros sagrados. São nesses livros que estão os nomes dos 5 arcanjos que o catolicismo acredita. Nós não queremos isso. Nós queremos que há um arcanjo, e o nome dele é Miguel. Amém? Embora a Bíblia diga que Gabriel é um anjo do mesmo potentado de Miguel, a Bíblia diz que Gabriel não é um anjo de guerra. Eu citei isso aqui ontem à noite. Ele desceu para trazer um recado para Daniel e ficou preso nas regiões celestes pelos demônios. Foi preciso Miguel vir soltá-lo. Então, Gabriel, embora seja um grande anjo, não é um arcanjo. A palavra arcanjo é uma palavra dupla, vem de arque e anjo. Arque é chefe e anjo, espírito, chefe dos espíritos. E se der tempo aqui eu vou mostrar para você exatamente na Bíblia o momento em que Miguel foi criado. Miguel foi o último anjo a ser criado. E ele é criado com uma finalidade muito bem específica. Mas isso é para um outro momento da pregação da palavra. Estava Deus assentado no trono quando ele pensou nesses seres grandes. E ele trouxe eles à existência pelo sopro da sua boca. Quando Deus criou os anjos mensageiros, quando ele criou os querubins que sustentam o seu trono,
Quando ele criou os serafins, que até aquele momento só conheciam uma palavra e só falavam uma palavra. E esta igreja deve se lembrar do cântico dos serafins. Qual é a palavra que eles falam? Santo, santo, santo. Robson, segura o teclado. Aleluia. Sem o som do teclado. No céu, os serafins só faziam assim. Santo, 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 santo. Pois bem, por que eu fiz isso? Você já vai entender daqui a pouco. Pode continuar a tocar. O único som que havia no universo criado por Deus era esse: santo, 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 santo. Porque os anjos foram criados para isso. Quando Deus viu que os serafins cantavam esta palavra, que os anjos estavam à disposição dele, que os querubins sustentavam o seu trono, Deus teve uma ideia brilhante. Ele cria o anjo mais lindo então sonhado. Capítulo 26, 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel. Anote e leia na sua casa. Era de todos os seres angelicais que ele havia feito. Ele colocou um nome nesse anjo. Pergunte qual era. Aquele que brilha. Brilho intenso. Estrela da manhã. Também chamado de Lúcifer. Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo. Um anjo poderoso. Um anjo brilhante. Agora, o que faz esse anjo ser tão poderoso e Deus gastar 3 capítulos da Bíblia para desenhar ele? E se você tiver uma mente criativa, leia que você vai entender o que estou falando. Nos primeiros 3 capítulos, ou esses 3 capítulos que eu citei do livro de Ezequiel, Deus vai desenhar a roupa de Lúcifer. Deus vai desenhar o solo onde ele pisava. Tu és o ser que pisava sobre pedras afogueadas. Deus vai desenhar a roupa dele dizendo: você se vestia com as pedras preciosas que haviam na terra. Você vai ver Deus falar do brilho, da intensidade dele. Eu sou desenhista, eu consigo reproduzir figuras que tenham traços fixos. E eu li a história e desenhei esse anjo. Peguei todas as cores que eu tinha sobre as pedras preciosas que estavam desenhadas ali: o jaspe, o berílio, a turquesa, a esmeralda, o ônix. Peguei as cores e desenhei ele. Quando eu terminei de desenhar, eu me emocionei, Erasmo. Pense numa criatura incrível. Pense num ser bonito. Pense num ser que tinha o rosto com a cor do ambar. O ambar é uma cor de fogo. Um rosto parecendo um rosto de bronze. Cabelo prateado. Pense num ser grande, cujas asas davam envergadura gigantesca. Um ser vestido de pedras preciosas e que caminhava entre pedras de fogo. Esse é Lúcifer, o grande anjo de Deus. Falando assim, a gente até se emociona. E aí vem a pergunta: o que foi que deu nele? Por que ele trocou tudo aquilo por nada? Por que ele sentiu inveja de Deus? Vou te dar a revelação agora. Eu descobri quando eu li o capítulo 28, lá pelo verso 13, se não me falha a memória. Deus dizendo: porquanto nos dias em que eu te criei, Lúcifer, eu criei em ti as obras do tambor, as obras do adufe. Quando eu te fiz, eu criei em ti as obras do tambor e as obras do adufe. Quando eu fui desenhar, minha cabeça deu um nó. Pergunte por quê? Por quê? Porque eu desenhei um tambor e um adufe, uma flauta, e tentei colocar no anjo. Não dava certo. Coloquei o tambor na barriga dele e disse: como é que ele vai voar? Botei nas costas, as asas não abriam. Pendurei aquela flauta no pescoço dele, tirou a beleza dele toda, coloquei nas suas mãos e ele não tinha como ser um maestro. Então eu desenhei esses dois instrumentos, coloquei do lado e comecei a orar dizendo: Senhor, aqui está dizendo que o dia que o Senhor criou ele, o Senhor criou nele a obra do tambor e a obra do adufe. Mas onde é que o Senhor colocou o tambor e o adufe? E o Senhor falou ao meu coração: filho, leia direito. Eu li, está aqui, o Senhor fez a obra do tambor e do adufe. O Senhor disse: então entenda o que está escrito. Eu não coloquei nele o tambor, eu não coloquei nele o adufe, a flauta. Eu coloquei nele a obra do tambor. Eu coloquei nele a obra do adufe. E o que é a obra do tambor? Vamos pedir para o Robson nos ajudar? Calma, Robson, deixa eu pedir primeiro. Eu pedi e você toca. Entendeu? Vamos lá de novo. Voltando à fita, vamos pedir para o Robson nos ensinar. Robson, como é a obra de um tambor? Muito obrigado. Como é a obra de uma flauta?
Deus criou Lúcifer. Deus não criou um tambor. Deus não criou uma flauta. Deus colocou dentro dele o som do tambor, o som da flauta. E Deus misturou tudo isso. Mais baixinho, volte a tocar normal. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou a obra mais linda depois dos anjos. Deus criou a música. Você não entendeu, vou falar de novo. Até então só haviam anjos que cantavam em uma nota só: Santo, 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 Santo. Só havia isso no universo. Depois que Deus fez os anjos, todos eles, Ele resolveu criar um anjo com um dom diferente. Esse anjo não falava santo. Tudo que ele falava vinha com melodia. Lúcifer não era só um anjo. Quando ele abria as asas, o som saiu das suas asas. Quando ele andava, ele emitia som. Quando ele falava, a música invadia o céu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que antes de Lúcifer não havia música. Você consegue imaginar a sua vida sem música? Tudo está relacionado à música. Quer seja na infância, a mamãe cantando uma música para a gente dormir. Quer seja na adolescência, quando o coração explode numa paixão louca. Quer seja nas velhas músicas lá do seu país de origem. Quer ser, a música faz parte da nossa história. Imagina um culto sem música, que tristeza. A música faz parte do universo. Se você entrar na internet e digitar assim: as estrelas e as baleias em sinfonia, anote isso. Um cientista conseguiu colher o som das estrelas e conseguiu colher o som das baleias e fundiu tudo em uma música. É a coisa mais bela que pode haver no mundo. O mundo todo tem barulho. A minha Bíblia diz que até o canto do urubu louva o Senhor. A minha Bíblia diz que quando Joel estava num período de dificuldade em Israel, a vaca e as ovelhas clamavam ao Senhor com seus balidos, com o som que sai de dentro delas, com seus mugidos. Ou seja, o mundo sem som não teria sentido. Não. E quem é que trouxe música ao mundo? Lúcifer. Por que é que ele ficou um ser tão grande? Porque a música atrai todas as pessoas. Eu não sei se o pastor aqui nessa igreja tem problema, mas em todas as igrejas do mundo, as igrejas têm problemas com músicos. Toda igreja tem problema com quem tem dom para cantar, com quem tem dom para tocar. É um inferno. A pessoa sabe que o dom dela faz a diferença no culto, mas fica arrastada, não aceita que ninguém fale com ela. No meio do culto ela toca, antes do culto terminar ela já sai e vai embora. Se ela se irritar, então não tem música na igreja. Todos os departamentos de música do mundo têm problema. Por quê? Porque essas pessoas não sabem o dom que têm. Não sabem que quando estão com seu instrumento em posse, ou com a sua boca cantando, elas ocupam um lugar que um dia foi de Lúcifer. E Lúcifer fica irado. O sonho dela é destruir todos os cantores e todos os músicos que existem no mundo. Porque todas as vezes que você canta ou toca, você faz aquilo que ele fazia. E ele perdeu o dom. Deus tirou dele e deu para você. Pastor, o senhor falou que a música então nasceu no céu, exato. O senhor tem alguma prova? Eu tenho uma prova, mas é só espiritual que entende. As notas musicais têm número e nome. Depois dos nomes, quando cantamos elas, elas têm um número. As notas primárias são no número 7. Sim ou não? Dó, chega. Aí você vai voltar de novo. De novo, 1, 2, 3. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7. E o 7 é um número que te mexe com a sua alma ou não? Você lembra desse número? É o número do eterno Deus. 7 espíritos assistem diante do trono de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou.
A Bíblia Sagrada, quando vai falar de atos proféticos, são 7 voltas ao redor da muralha de Jericó. E no último dia, 7 vezes. Jesus, quando fala de perdão, diz: não perdoe uma vez, perdoe 7. Quando for falar mais tudo isso, ele diz: não, perdoe logo 7 vezes 7. Mas tudo isso sim, vai logo, vai para mais, vai 7 vezes 70. Se for preciso. O número 7 é um número cabalístico de verdade, é um número místico e é um número da perfeição, porque ele não nasce na terra, ele nasce no céu. A música foi criada pelo próprio Deus, e Deus precisava materializar a música. Como é que Deus materializa a música? Plantando a música dentro de Lúcifer. Agora que Lúcifer tem a música dentro dele, não é só Deus que o admira, os anjos o admiram. Não tem nada mais bonito que você sentar e ver alguém que sabe cantar, alguém que sabe tocar. Aqui na Holanda eles usam as músicas até para as vacas darem mais leite. Sabiam disso? As vacas ouvem o canto de Bach, Beethoven, e quando colocam as vacas, elas ficam mais alegres. A música encanta o mundo, ela tem um poder mágico. Lúcifer sabia disso. Quando Deus deu a ele a música, Deus fez para ele uma outra coisa agora. Respire fundo. Pergunte: o que, pastor? Deus fez para ele um conservatório musical. Aleluia. E tem nome esse conservatório. Pergunte qual? Terra. Oh, aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Oh, aleluia, Pai. Ponto final. A terra que Deus cria em Gênesis 1:1 é uma terra perfeita, porque Deus não cria nada sem ser perfeito. Deus não cria o caos, Deus não cria a destruição. Tudo que Deus cria é perfeito. Sim ou não? Só que em Gênesis 1:1 a terra está perfeita. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Verso 2. E a terra tornou-se, ficou, ou era, o verbo é transitório, sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia é caos, é destruição. Isaías 45:18. Deus não fez a terra vazia. Deus não criou o caos. Aconteceu alguma coisa entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 que fez a terra perder o seu brilho e a sua glória. Quando Deus diz a Noé: porei no céu meu arco, para que todas as vezes que eu olho para ele me lembre de não destruir a terra mais com água. Você nunca parou para perguntar assim: poxa Deus, o Senhor é um ser tão esquecido assim? Quantas vezes Deus tinha destruído a terra na época de Noé? 1, 2, 3? Uma vez? Está lá, a terra foi destruída com água, houve um dilúvio, sim ou não? Só que esse é o dilúvio que nós conhecemos. Tem um dilúvio que nós não conhecemos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra de Gênesis 1:1 sofreu um cataclisma, sofreu uma tragédia. Aconteceu alguma coisa que fez com que a terra ficasse submersa e toda a água cobrisse a sua face. Então não há só um dilúvio como nós pensamos, são dois. Houve um dilúvio antes em que a terra primária foi destruída. Eu disse terra o quê? Primária. Pergunte por quê, pastor? Os dinossauros existiram ou não? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. E quem não levanta a mão, acha o quê? Arrisca alguma coisa. Os dinossauros existiram sim. Existem provas físicas. Nós temos aí os fósseis. Nós temos o carbono 14. Os cientistas conseguem provar através do carbono 14 a data desses animais. O problema é que choca com a nossa fé, porque os cientistas vão dizer que a Terra e o universo têm 14 bilhões de anos. Aí o crente que gosta de matemática simples vai pegar de Adão até os dias finais. Pastor, o mundo tem 6.700 e poucos anos só. Porque essa é a datação da idade do homem que está na Bíblia até os dias atuais. Por isso os judeus não comemoram como nós o ano 2015. Para eles o ano lá é 6.000 e poucos. Porque eles seguem desde a datação da criação do homem para cá. Tem as datas. Mas calma aí, quem é que está certo? A Bíblia ou a ciência? Os dois. Porque a Bíblia passa a contar para nós uma história com um ponto de partida.
O Senhor disse que o restante não era muito interessante os homens saberem, mas como o homem é curioso, vai ele procurar. Pastor, a terra foi feita em 6 dias e no 7º Deus descansou, amém? Amém. Mas os dias em que a terra foram feitos eram dias como os nossos de 24 horas? Sim, não. Me prove. Porque é assim que você vai para um debate com um professor universitário, assim. Ele vai questionar você, se não, me prove. E é fácil, é só ler a Bíblia direitinho. O que é um dia de 24 horas para nós? Como é que nós sabemos que um dia tem 24 horas? Porque ele tem a metade do seu tempo sendo regido pela estrela maior e o restante pela estrela menor, ou pelo luminar menor. A estrela maior é o Sol, e um planetinha chamado Lua, ele ilumina a Terra durante a noite, não é isso? O Sol e a Lua são criados no 4º dia só. No 4º dia fez Deus o luminar maior e o luminar menor. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Antes do 4º dia da criação não tinha dia nem noite. Você vai encontrar. E foi a manhã e a tarde do 1º dia. Foi a manhã e a tarde do 2º dia. É só o crente ler direitinho e ter a compreensão de buscar conhecimento. A palavra manhã e tarde não são como nós compreendemos agora. Quando você busca ela no original do hebraico, a palavra manhã é algo parecido com o evek. E tarde, huevek. O que é evek? É aquilo que você olha e não consegue entender o que você está vendo. É uma imagem distorcida. E o que é o huevek? A tarde. É quando você olha e já consegue compreender o que está vendo. A senhora vai cozinhar feijão. Ou não, arroz. Não sei se aqui vocês cozinham arroz como no Brasil. No Brasil enche de coisa. Coloca alho, coloca óleo, coloca cebola. Né? Então quando você coloca tudo aquilo na panela e começa a ferver, você olha, sai aquela fumaceira, você não entende o que tem ali dentro. Isso seria o evec, seria amanhã. Você está olhando para a panela, está tudo borbulhando, você não consegue entender o que está vendo. Mas quando a água evapora e o arroz fica branquinho por cima, aí você diz, agora eu entendo que isso aqui é arroz. Era mais ou menos isso. Era como se Deus tivesse um caldeirão e falou, vou criar a terra. E botasse todos os elementos ali dentro. E de manhã ele não compreendia, foi amanhã. Ou seja, estava tudo sendo criado. No finalzinho da tarde, a água evaporou e o arroz está pronto. Foi a tarde do 1º dia. E viu Deus que era tudo bom. Conseguem compreender isso? Isso aqui hoje não é uma pregação, meu pastor. Deus está dando um presente para a igreja de Amsterdã. Isso aqui é uma aula de teologia profunda. É para a sua alma ficar cheia do Espírito Santo. E daqui a pouco você sair dizendo assim, o meu Deus é poderoso mesmo de verdade. Fez para Lúcifer um conservatório? Eu creio que a terra de Gênesis 1 e 1, perfeita, não foi feita para nós. Foi feita para Lúcifer. Ele precisava de um lugar para ensaiar os anjos. Ele precisava de um lugar para colocar a música em dia. Pastor, o senhor é louco? Não, é só ler a Bíblia. Alguém lembra da queda de Lúcifer? Quem contou para nós sobre a queda de Lúcifer? Jesus teve uma visão lá em Lucas. Mas teve um profeta que desenhou para nós exatamente o dia em que ele caiu. Isaías, capítulo 13 e 14. Isaías diz que Deus falou ao coração dele assim: e tu dizias no seu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Alguém lembra desse texto? Esse texto é o texto que configura a queda de Lúcifer. Deus estava dizendo que Deus estava em um canto do universo, Lúcifer estava em outro. E o Senhor viu Lúcifer, porque o Senhor disse: tu dizias o seu coração. Deus é um ser que sabe tudo, a todo tempo e em todo lugar. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, mas não pode se esconder de Deus. Lúcifer estava em outro lugar e ele não se atinou para isso. E ele começou a pensar, ele arquitetou aqui primeiro: eu subirei ao céu. Por que ele queria subir ao céu? Porque ele havia conquistado a terça parte dos anjos. É o que Apocalipse diz, capítulo 12. E a terça parte dos anjos ou das estrelas caíram do céu. 1/3 dos anjos acreditaram que ele era tão poderoso quanto o próprio Deus. E quando eles começaram a aplaudir, porque imagina na hora do coral ensaiar, Lúcifer ensinando música, separando as notas musicais, ensinando eles a cantarem contralto, barítono, soprano, o que mais? Tenor. E tem uma voz que quem faz é só o Wagner, é o Estrovano, né? Vai cantar só Jesus na causa, né?
Então quando Lúcifer ensinou aos anjos essas vozes separarem, e quando a música estava pronta, ele tocava o telefone lá para o céu: Senhor, está pronta a música. E o Senhor preparava uma festa no céu. Todos os anjos da congregação santa vinham para assistir. Deus assentado no trono, os anjos ao redor dele, e daqui a pouco veio subindo Lúcifer com o seu séquito, 1/3 dos anjos. E eu imagino ele dizendo: Senhor, esta música agora é para ti. Os serafins não vão cantar só santo, 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 santo. Agora eles vão cantar assim: santo, 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 santo. Mudou o ambiente do céu. Cada vez que ele subia ao céu era uma festa. E a minha Bíblia diz em Isaías: eu subirei ao céu. Quando tiver no seu irmão, diga assim: tem alguma coisa aqui estranha, você entendeu? Vamos repetir? O que é que ele quer fazer? Eu? Quando tiver no seu irmão, diga: pegou? 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 Não pegou? Vou de novo. O que é que aconteceu? 1, 2, 3, eu? Subirei ao céu. Ele quer fazer o quê? Subir ao céu. Ah, então onde é que ele está? Pegou? Quando ele diz eu subirei, é porque ele não estava lá em cima, pastor Erasmo. Ele não estava no céu, mas o princípio criou Deus só 2 coisas: os céus e a terra. Só tinha um lugar para ele ficar. Meu Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz: não, esse pisava sobre pedras de fogo, no céu não tem pedras de fogo. O fogo de lá é diferente do fogo daqui, porque o fogo daqui destrói e consome. O fogo do céu não destrói nada. Havia fogo nessa terra. Por que a roupa dele é coberta de pedras preciosas? Não existem pedras preciosas no céu. Pedras preciosas são produto da terra. Primeiro a terra produz o carvão mineral produz o cristal de rocha produz pedras coloridas, semi-preciosas, e depois chegam a combustão de serem pedras preciosas. Isso é uma construção. O céu não tem nada da terra no céu. Tudo que é no céu é eterno. Aleluia. Deus fez essa terra para Lúcifer. Você vai começar a entender agora porque é que o diabo te odeia. Deus fez essa terra para ele. Ele começou a dominar essa terra, e aqui ele ficava com seus anjos. Uma vez que a música estava pronta, ele subia para cantar, até que os anjos começaram a dizer para ele: você é o cara. O próprio Deus elogiou sua roupa hoje. Deus fala do jeito que você anda, Deus fala do jeito que você fala. A sua música faz o céu inteiro parar. Alguém disse para ele: você parece Deus. Quando falaram isso para ele, isso entrou no coração dele. E ele disse: calma aí, se os anjos me adoram aqui, como aqueles que estão lá em cima adoram ele lá, eu acho que eu posso roubar o trono dele. Eu subirei ao céu, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Semelhante a Deus. O que é semelhante a Deus? Igual a Deus. O desejo dele era ser igual a Deus. Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele disse isso lá na terra, e Deus ouviu, Deus se enfureceu. Deus olhou para a terra e respondeu, pastor Erasmo, com uma palavra só. Está pronto aí? Quando ele diz: eu serei semelhante a Deus, no céu, Deus respondeu com uma palavra só, que transliterada para o português é uma frase. A frase é essa: quem é igual a Deus? Calma. Lúcifer disse: eu serei semelhante a Deus. E Deus gritou lá de cima: quem é igual a mim? Não existe ninguém igual a mim. A palavra quem é igual a Deus é uma palavrinha só em hebraico: Miguel. Está entendendo, poderzinho? A palavra Miguel significa quem é como Deus. Quem é igual a Deus? O nome do arcanjo Miguel é esse: quem é igual a Deus? Quando Lúcifer, com seu potestade, disse: eu serei igual a Deus, no céu Deus deu um grito: Miguel! Ele disse: quem é igual a Deus? Quando Deus disse Miguel, o arcanjo saiu de dentro dele, pelo
das cordas vocais de Deus, com o sopro da boca dele, criou o anjo mais poderoso de todos. Ele já nasceu com uma espada de fogo nas mãos. A luta dele é contra o próprio Satanás. Você vai encontrar na Bíblia o diabo discutindo com ele. Cadê o corpo de Moisés? Toda vez que o diabo quer falar com alguém, não fala com um anjinho caído, nem com um anjinho pequeno, nem com um querubinzinho, não. Para falar, só Miguel encara ele. Só Miguel! Eu disse que ia mostrar para você o momento exato da criação de Miguel. Miguel é o último anjo a ser criado, porque ele é criado para combater. Ele é o antídoto contra Lúcifer. Pastor, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Pergunte por quê. Para que Deus criaria um anjo de guerra se ele não tinha inimigos? Para que Deus criaria um exército com anjos com espada na mão? Para brigar contra quem? Se todo mundo era criação dele. Foi depois da queda que Deus teve que reformular a criação e trazer à existência um anjo poderoso. E foi esse anjo chamado Miguel que limpou o céu de Lúcifer. Vocês estão prontos? Posso cavar mais um pouquinho? Pergunta para o seu irmão, está pegando tudo aí? Gente, você vai ficar louco aqui hoje. Eu vou falar coisas que você nunca ouviu na sua vida. Olha que interessante. Quando Lúcifer é preso, quando há a batalha de Apocalipse 12, Satanás e os seus anjos caídos se revoltam contra Miguel e os seus guerreiros, a batalha é vencida por Miguel. Toda vez que um exército inimigo é vencido, o exército que vence pega o seu general e leva diante do seu rei. Lúcifer é amarrado e levado diante de Deus. E Deus, quando olha para Lúcifer, sente dores, porque era uma criação sua. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo lindo. O anjo se transfigurou em diabo, o anjo se transfigurou em Satanás. Agora que ele está diante de Deus, Deus tem que fazer algo na vida dele que vai mudá-lo para sempre. Ele vai perder o seu brilho, ele vai perder o seu potentado e vai perder o seu reino. Deus crava a mão dentro de Lúcifer e arranca dele o dom que ele tinha, o dom para o qual ele foi criado. Ele foi criado para ensinar as criaturas a adorarem. Ele foi ensinado para compor cânticos para Deus. Ele não pode fazer mais isso. Deus arrancou dele o dom. Quando Deus arranca dele o dom, ele se transfigura. Porque tudo que nasce para ser uma coisa e não segue o ritmo, perde o sentido de viver. Já percebeu que a maioria das pessoas lá no Brasil, quando se aposentam e não querem se aposentar, a pessoa na sequência entra em depressão profunda, logo vai embora. Tem um casalzinho, os dois têm 75 anos, vão com dificuldade, mas vão até os 80. 82, 83, quando um morre, o outro vai embora logo. Por quê? Porque a pessoa perde o sentido da existência. Lúcifer só não podia morrer, porque ele era feito do próprio Deus. Mas ele perdeu a beleza e a santidade e a glória. Agora que ele perdeu tudo isso, Deus tem um pequeno probleminha na eternidade. Pergunte qual? No princípio criou Deus o quê? Deus criou o quê? 1, 2, 3? Céu e a terra. Enquanto vier o sermão, diga: cadê o inferno? Cadê o inferno? Não tinha inferno. O inferno é um acidente de percurso. Só havia os céus e a terra. Agora Deus tem os anjos que caíram. Ele precisa mandar eles para algum lugar. O inferno não está pronto ainda, porque é um acidente de percurso. Antes do inferno ficar pronto, Deus aprisiona Satanás e os seus anjos que caíram em um ambiente. Não se assuste e nem fique escandalizado. Deus aprisiona eles na terra. Jesus viu isso em Lucas. Ele diz: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio, em forma de um relâmpago. Jesus disse isso, ele falava na eternidade. Ele disse: eu estava lá quando Lúcifer caiu e ele foi lançado na terra. A ciência diz que o que acabou com os dinossauros foi um cometa. Não é isso? Um cometa bateu na terra, tirou a terra da sua órbita, a terra entrou na era glacial porque houve um maremoto e cobriu toda a terra. É isso que a ciência diz. Por isso que eu disse que a ciência não está de toda errada. Não foi um cometa que caiu na terra, foi uma estrela. Estrela da manhã. E não se assuste, porque Jesus também é chamado de estrela da manhã. Olha o poder que Lúcifer tinha.
Quando Lúcifer foi jogado do céu a esta terra, ele e os seus anjos foram aprisionados nas águas. A composição do seu corpo é modificada. Anjos caídos nós chamamos de demônios. Só que demônios têm algo que anjos não têm. Anjo não incorpora. Você nunca vai ver alguém dizer assim: o Miguel entrou no corpo do mundo. Já ouviu falar disso? Não tem. Anjo não incorpora, mas demônio incorpora. E eu fui estudar sobre isso. Eu disse: por que demônio consegue incorporar? Foi por causa da queda deles. Ao perderem o brilho do céu, Deus precisou aprisioná-los nas águas, a matéria das águas. É por isso que o Espírito de Deus aparece em Gênesis 1 e 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A pergunta é: o que é que Deus, porque o Espírito Santo é Deus, vai ficar fazendo em cima de águas que não tem peixe, que não tem vida? Por que o Espírito Santo paira em cima das águas? Você nunca se fez essa pergunta? Por que ele está se movendo em cima de algo que não tem boca, que não tem voz? A palavra pairava significa cuidava, cubava, ou a obra de um carcereiro. Cuidava daquilo que estava aprisionado. Lúcifer e os seus anjos foram aprisionados nas águas, enquanto Deus construía o inferno. Por isso o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora que o inferno está pronto, construído, Deus tira os espíritos das águas e manda eles para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, senhoras e senhores. O homem vai para o inferno porque é um tolo, um otário, um idiota, um irresponsável. O homem vai para o inferno porque quer, vai com as suas próprias pernas. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. É o que a minha Bíblia diz. Sim ou não? Agora que Lúcifer e os seus anjos caídos têm um lugar para ficar, e como eu disse, a matéria, o corpo deles é transfigurado, dar aqui para vocês um ensinamento. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra em Gadara, e lá no cemitério tem um homem possesso por demônios, cujo nome do demônio é Legião. No diálogo de Jesus com os demônios pedem para eles, ao invés de Jesus mandar eles para o abismo, eles pedem para entrarem aonde? Nos porcos. E os porcos fazem o quê? Se suicidam aonde? Nas águas. Porque parece que eles têm poder de ficar sobre as águas. Por que é que o homem pode ser incorporado por demônios? 70% do corpo humano, 77% da mente humana é feito de água. O corpo deles foi modificado na queda para ficarem aprisionados aqui. Por isso encontraram uma maneira, entre aspas, legal de entrar dentro desse nosso mundo. Vocês estão compreendendo isso aqui? Eu disse que era teologia alta. Eu espero que ninguém desvie daqui depois dessa noite. Mas olha que coisa linda, como é bom conhecer, né? E agora que o diabo já tem um lugar para ele ficar, que é lá no inferno, junto com os seus anjos. Deus olha para o universo e ele percebe que o céu está triste. Quer perguntar por quê? Não tem mais coral. O coral caiu. Deus olha para a terra, um reino que ele fez para uma de suas criaturas, e a terra está sem forma e vazia. O coração de Deus se enche de novo de um desafio. Ele senta nas asas de um querubim e voa sobre esse planeta. Ele olha para o planeta destruído como está, ele vê o mundo num caos. A estrela da manhã caiu e apagou tudo. Então Deus resolve dar um grito na eternidade. Ele grita assim: haja luz! Essa luz não é o sol nem a lua, é a glória dele, que os homens chamam de átomos, íons, nêutrons, elétrons. O que é o íon, o nêutron, o elétron? Você chama um físico que não consegue explicar. São partículas indivisíveis, mas que quando somadas todas dão vida à matéria. Isso é a glória do próprio Deus. Deus criou os átomos quando ele disse: haja luz. E agora que o universo está criado pelo pó do mundo, é o que está escrito no livro de Jó, Deus começa a recriar a terra. Ele vem conversar com ela, ele diz: haja separação entre a terra e a água. A água vai para baixo, a terra vem para cima. Agora eu quero que o firmamento, a palavra firmamento são gases. Os gases que estão entre a terra e a água saiam dela e transformem uma abóbada ao redor desse planeta. E nós temos então agora a atmosfera. É o que separa o nosso planeta de todos os demais planetas. Nós somos o único planeta que temos oxigênio.
E agora que o oxigênio está firmado, porque Deus separou os gases, a terra recebe um poder. Deus diz à terra: terra, produza relva. Não é Deus quem produz, não é Deus soprando. Deus fala para a terra: terra, produza relva, produza flores, frutos, sementes. E a terra tem que dar um jeito, porque quem pode manda, e quem tem juízo obedece. A terra obedece. E a terra começa a plantar-se, e de repente a terra começa a ficar verde. Aleluia. Tudo que nós temos da natureza foi criado pela terra. Deus que estava triste começa a ficar feliz. Deus vê que está lindo, e Ele gostou da obra de arte da terra. Ele diz: terra, agora que você gerou relva, eu quero que você gere vida. E a terra começa a gerar animais: cachorro, gato. Todos os animais racionais são frutos da terra. Deus olha para as águas e diz: vocês também recebem o poder de criar. E as águas geram animais, répteis que ficam lá. A terra também gera outro tipo de réptil que fica sobre ela aqui, animais grandes e pequenos. O mundo é reconstruído. Agora que o mundo está reconstruído, então Deus cria o dia, a noite, o sol e a lua, e Ele planta eles num canto do universo. Deus põe a terra e faz ela ser sustentada por um eixo imaginário, e faz ela girar sempre no sentido horário. E ela começa a arrastar ao redor dela tudo aquilo que está dentro do nosso sistema galáctico. A Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Deus dá à Terra um dom, pergunte qual? Ele dá o poder de girar ao redor dela de uma vez, que levando 24 horas num dia. E Deus dá o poder dela girar não apenas ao redor dela, mas ao redor do Sol também, num período de 365 dias de 24 horas. A ciência chama isso de translação e rotação. Nesse giro que a Terra dá, ela faz com que os gases que estão no seu centro comecem a fazer com que a Terra fique sulcada. Ela faz com que a água que está nela seja evaporada. E tudo isso junto cria um sistema chamado fotossíntese. E a fotossíntese dá a esses animais, a essas plantas que Deus coloca em vida, o direito de, durante o dia, liberar o oxigênio, durante a noite o gás carbônico. Olha que perfeição! Tudo isso é Deus fazendo. A terra agora gera os animais, e a terra está cheia de animais. Só que Deus olha para os animais e priva eles de algo que Ele deu para os anjos. Ele não sopra nos animais. Ele diz: os animais são obra da terra. Aí Deus dá um nome para os animais: alma vivente. Anjo não tem alma. Anjo é espírito, porque saiu da boca de Deus. Anjo não morre, porque é essência do próprio Deus. Animal morre, porque não tem espírito. É alma vivente. Só que o animal tem algo que o anjo não tem. Pergunte o quê? Terra. O animal tendo terra, ele tem físico. Ao ter vida física, ele percebe o mundo ao seu redor. Então esse animal, ele tem alguns talentos. Ele tem visão, audição, olfato, tato e paladar. A mesma coisa que Deus vai dar para o homem daqui a pouco. Só que os anjos não têm quase isso. Eles só têm visão e audição. Anjo não sente cheiro. Anjo não sente sabor. Anjo não tem sentimentos. Com todo respeito aos irmãos anjos que estão aqui. Eles estão aqui, são grandes, são poderosos, são seres incríveis. Um deles, numa noite, matou 185 mil dos soldados da Síria. Está na Bíblia. Mas esses anjos poderosos, como são, não têm o que nós temos. Pergunte o quê? O quê? Livre-arbítrio. Nenhum anjo pode mais pecar no céu. Pecar uma vez só. Por que hoje o céu não corre risco de ter uma nova rebelião? Porque Deus santificou os anjos no caráter. Sabe quando uma empresa solta um carro com defeito na repimboca da parafuseta? Quando descobrem, eles são obrigados a ir na televisão: todos os carros comprados no período tal tragam que vieram com defeito. Os anjos todos nasceram com defeito. Depois da queda de Lúcifer, Deus foi e consertou todos eles. Hoje ninguém mais peca no céu. Anjo não tem liberdade como nós temos. São como robôs, obedecem uma ordem divina. Está pronto para ouvir o que eu vou falar? Agora que Deus criou os animais e viu os animais bonitinhos cantarem com a sua força, com a sua beleza, Deus olha para a terra e olha para o céu. Lá em cima estão os anjos, bonitos e eternos. Ele olha para a terra e vê os animais. Deus tem uma ideia brilhante. Deus diz a si mesmo: o que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e a essência dos animais e colocasse tudo num lugar só? Deus transformou o Éden num laboratório.
O cientista eterno está ali dentro. Ele pegou a essência dos anjos e a matéria dos animais, colocou tudo separado. Anjo é só espírito. Anjo é só espírito. Animal tem terra e alma. Terra e alma. Anjo é espírito. Animal tem terra e alma. Deus separou espírito, terra e alma. E Deus disse: e se eu juntar tudo num lugar só? Se eu pegar alma, se eu pegar terra e se eu pegar o espírito, resultado, nasceu você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Resultado dessa experiência, nós, os homens, os seres humanos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que, com todo respeito aos anjos, eles são maiores do que nós em potentado, mas eles não têm o que nós temos. Os animais têm até a sua vidinha, mas terminam aqui, acabam aqui, morrem aqui, terminam aqui. Nós temos mais do que eles. A raça humana é a raça mais incrível que Deus criou no universo. O homem tem dentro dele o céu e a terra. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Nós temos dentro de nós o céu e a terra. Alguém está vendo algum anjo aqui dentro? Se tiver, aproveita que já ele vai embora. Pergunte por quê? Tudo que é criado a partir de uma matéria, se tirar da matéria, morre ou se transfigura. Se você tirar algo que foi criado a partir daquilo, de perto daquilo, ou ele morre ou ele se transfigura. Anjo não pode morrer, mas se ficar muito tempo longe de Deus, ele se transfigura. Ao se transfigurarem, perde a beleza. Porque todas as vezes que o diabo e os seus anjos aparecem, são em forma de monstro. São como animais que vivem no centro dos oceanos. A ausência do brilho do sol deforma essas criaturas. A ausência do sol da justiça deforma os seres espirituais. Entenderam isso? Anjos não moram aqui, eles visitam aqui. Eles fazem o quê? Visitam. Pergunte quando começa. Quando você abre os olhos durante a manhã. Quando você acorda daquele jeito, só Jesus na casa. Aquela cara que parece que mataram você. 99% dos seres humanos acordam de mau humor. Não bastasse o mau humor, tem as remelas nos olhos. Não somente as remelas nos olhos, tem aquele cheiro na boca que só Jesus na causa. Ou como a televisão mente. A gente assiste aqueles filmes, aquelas mulheres e os homens acordam de manhãzinho e dão aquele beijo de desentupipia na boca. Vá mentir para Satanás. Tenta dar um beijo na sua mulher de manhãzinha. Depois de 5 horas de dormir, quando as células da boca morreram, quando a saliva ficou parada, o oxigênio ficou branco, porque você entra em estado alfa e beta, fica tudo amortecido. Põe uma planta do lado da sua cama e faz assim nela quando acordar. Ó. Ela murcha. Você acorda com remela nos olhos, a boca parece que escovou o dente com o rabo do gambá. Todo ser humano acorda se coçando. Sim ou não? Sim. Todo mundo. A pele troca durante a noite, igual a cobra. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Ai, quem tem um cabelo igual o meu. Você ri que não é você, meu. A gente dorme com gel no cabelo. Acorda de manhã, quando olha no espelho, parece o Satanás. O cabelo nasceu do jeito que vai a massa. Parece um punk. Aí você acorda de mau humor, com remelo nos olhos, ceborré na cabeça, cabelo torto daquele jeito, se coçando, mal-humorado. O anjo do Senhor está lá do seu lado, mas ele nem olha para você, porque senão pegou você xingar até ele. O diabo vem na mesma hora, olha para você, olha para o céu e diz: o que o Senhor viu neles? Aí Deus diz assim: dá meia hora para eles dentro do banheiro. Meia horinha depois, a irmã que entrou lá dentro parecendo a bruxa sai de dentro do banheiro parecendo a Xuxa. O irmão que entrou lá dentro parecendo o Kunta Kinte sai de lá de dentro parecendo Leonardo DiCaprio. Gel no cabelo, barba feita, perfumado. Dentro do banheiro as pessoas encarnam um Pavarotti. Do lado de deu para o homem aquilo que não deu para os anjos. Eu disse que tudo que sai de perto da matéria morre ou se transfigura. Anjo não pode ficar aqui, senão ele perde o brilho da glória de Deus e acaba virando demônio. Se passar muito tempo sem ir ao monte da congregação, eles se transfiguram.
Por isso que nós temos o período em que dormimos. Quando você fecha os olhos e entra em estado do alfa para o beta, aquele que se a trombeta tocar no seu ouvido é para você não ir para o céu. Pode fazer o que for, cair o mundo, você não acorda de jeito nenhum. Nesse momento, você não precisa mais de proteção. O anjo que estava do seu lado sobe até o céu. Fica diante do monte da congregação. E o sol da justiça, que é Deus, resplandece sobre ele. O anjo se fortalece e quando você acorda, lá está ele de novo de manhãzinha na sua porta, cuidando de você. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem e o livra do mal. Amém? Até aqui? Diga para o seu irmão, anjo não mora aqui. Diga, anjo visita. Assim como você nunca vai ver no céu um animal irracional. Você nunca vai ver no céu um cachorro. Não minta para o seu filho dizendo que o totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não existe esse negócio. Eu estava uma vez numa feira cristã em São Paulo e chegou um rapaz com óculos parecendo ele aqui, todo homem assim, inteligente demais, né? A cabeça, os neurônios funcionam. E ele chegou igualzinho você e me falou assim: pastor, eu queria debater um assunto de teologia. Eu disse: eu gosto desse negócio. Ele falou para mim: o que o senhor acha da teoria dos animais irracionais que vão ser arrebatados? Eu olhei para a cara dele e disse assim: eu estou começando a acreditar. Ele falou: por quê? É porque eu estou falando com um animal. Estou falando com um jumento que vai morar no céu. E eu falei para ele: não existe isso. Animal irracional não vai para o céu porque ele não tem espírito. O escritor bíblico disse: o pó volta e o espírito volta. Animal não tem espírito. A vida dele começa aqui e termina aqui. Anjo não mora na terra. Animal irracional não mora no céu. Respire fundo. A única raça que vive na terra e vai viver no céu está aqui na minha frente. Se a trombeta tocar daqui 5 minutos e daqui de Amsterdã só 2 crentes subir, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Então essa nossa noite. Aleluia. Se tirar um animal da terra, ele morre. Você sabia que animal come terra? Não, pastor. Vaca come capim. E o que é o capim? Se não terra transformada. De onde vem a maçã, igreja? Não ouvi? Da terra. De onde vem o alface? De onde vem o tomate? Tudo que a gente come vem de onde? Então o que a gente come? Terra transformada. Por que o animal come terra? Porque ele tem terra. Se ele não comer terra, ele morre. As mulheres, principalmente as mulheres do século XXI, tem uma matéria que só elas entendem, pastor. A matéria é essa: tudo que o homem come é o que ele é. Não é assim as mulheres que fazem dieta, hein? Hoje em dia todo mundo, não, calma aí, isso aqui tem vitamina E, é bom para o meu cabelo. A vitamina D é bom para a minha pele. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado. Olha aí. Esse corpinho em forma de botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa. Isso aí é produto do que come. O que o homem é o que ele come. Sim ou não, senhoras e senhores? Deixa eu te contar a história de um homem que ficou 80 dias com Deus em jejum. Conhece a história desse homem? Ele ficou 80 dias sem comer e sem beber. O nome dele é Moisés. Não, pastor, foi 40 dias. Foi não. Ele disse: eu passei 40 dias sem comer e sem beber e desci trazendo as tábuas da lei do alto da montanha. Vi vocês adorarem um bezerro de ouro. Quebrei as tábuas e voltei para o monte. E mais 40 dias, mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. 40 com 40? A quando velho, seu irmão, diga: você acha que é possível alguém viver 80 dias sem comer e sem beber? Meu Deus! É impossível! Por que é que Moisés não morreu lá em cima do monte? A explicação está na volta dele. Se o homem é o que ele come, a sua pele está bonita assim que você comeu. A Bíblia diz que Moisés desceu e ninguém conseguiu olhar para ele. Tiveram que botar um pano no rosto dele. Por quê? Porque ele se alimentou da glória de Deus. Se o homem é o que ele come, Moisés comeu glória, se alimentou de glória. Então se alimente da glória também.
essa glória. Eu estou com o corpo todo arrepiado. Deus abriu o leque da revelação sobre a igreja. Deus quer dizer a você que você não tem que temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assola meio-dia. Deus está te dando autoridade sobre essa terra. Recebe, 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 recebe. Deixa-me te dar mais uma revelação e já vamos terminar. Oh, aleluia! Deus criou os anjos pelo sopro da sua boca. Deus criou os animais a partir da terra e deu a eles alma vivente. Agora Deus desce das asas de um anjo. Ele vai até a nascente do rio Tigre, ou teria sido o Eufrates, porque os dois banhavam o Éden. No Tigre ou no Eufrates, o meu Deus crava a mão no meio das águas e pega a argila, que é a matéria do homem. A palavra homem vem de humus. Humus vem de barro, terra. Humanidade é terra. Deus pega a terra, coloca num canto. Eu imagino Deus sentado em uma pedra olhando para o barro. Pergunte por quê? Ele é soberano. Soberano não faz, manda fazer. Soberano não cria, manda criar. Você já viu um rei pegar e costurar uma roupa? Já viu um rei ir para a cozinha cozinhar? Não, ele manda. Só que o rei está cansado de só dar ordens. Anjo existe, terra cria animais. Deus agora quer fazer um com a mão dele. Deus está sentado em uma pedra olhando para o barro e dizendo: como é que eu vou fazer antes? Eu preciso de um modelo para fazer um homem. Pode imaginar Deus transformando o céu numa passarela e dizendo: que os anjos passeiem por aqui. Preciso de um modelo, deixe-me olhar vocês direito. E daqui a pouco passa um serafim com 6 asas, um querubim, passa um arcanjo. E Deus manda fechar o céu e diz: não tem modelo aí para fazer um homem. Graças a Deus. Imagina você sentado perto de uma irmã parecendo um serafim. E você gritando: dá para tirar essa asa da minha cara? E ela: qual das 6? Porque mulher é cheia de detalhe. Imagine o senhor casado com uma mulher parecendo um querubim. Beijar uma boca já não está fácil. Querubim tem 4. Imagina ele beijar 4 bocas antes de dormir. Imagina o senhor casado com uma mulher parecendo um arcanjo, 3 metros de altura, espada de fogo na cintura, e dizendo assim para você: I love you, baby. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum de nós parece esses anjos. Aleluia! Também te agradeço muito, porque eu imagino que depois que fechou a passarela do céu, ele fez uma passarela na terra. Pode imaginar os animais passeando. Muito obrigado, Senhor, porque não tem ninguém aqui parecido com os animais. Imagine se no fim do culto o pastor Erasto diz assim para você: abraça o irmão do seu lado. E Deus se inspirou num porco-espinho para fazer ele. Como é que você vai abraçar o porco-espinho? Imagine o irmão do seu lado aí parecendo uma girafa. Deus não viu na terra nenhum modelo para fazer o homem. Sobrou a água. Deus olhou para as águas. Obrigado, Senhor. Não tem nenhum baiacu entre nós. Conhece baiacu? Aquele peixe, quando ele fica bravo, ele incha e solta veneno. Imagine o Senhor sentado lá de uma orca, um tubarão branco. Deus olhou nas águas e disse: aqui também não tem modelo nenhum para fazer o homem. Não tendo modelo nem em cima, nem na terra, nem embaixo dela, imagina a mente do Criador pensando: e agora? Como vou criar o homem? Todas as vezes que o ser humano quer contemplar, pelo menos lá na nossa terra, as pessoas vão para a beira de um rio e ficam olhando para as águas. Pescador tem paciência, né? Às vezes não vai nem para pescar, só para contemplar. Põe ali e fica olhando para as águas. Água movimentando é bonito, mas quando a água para de se movimentar, a água vira o quê? O povo inteligente. Água parada vira espelho.
Deus está procurando um modelo para fazer o homem. Quando ele percebe que ele agora não vê mais o fundo das águas, mas ele vê a flor da água, ele olha nas águas e vê um espelho. Pegou? Deus dá um salto e grita, o versículo 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus me trouxe a Amsterdã nessa noite para dar um sentido à sua vida, moça. Para dar um sentido à sua vida, meu irmão. Você não é só mais um. Você não é como um robô feito em série, como um carro. Não, você é a imagem de Deus. A imagem de Deus é muito séria. Eu preguei uma mensagem assim em Camboriú que está dando o que falar até agora. Porque eu provei à luz da Bíblia que quem é filho de Deus só pode ser como ele. Filho de cachorro é o quê? Filho de peixe. Filho de cavalo. E filho de Deus. Eita! Ei, maravilha! Ai, Jesus! Deus, quando chamou Moisés no capítulo 7 do Êxodo, disse: Moisés, eu te coloco como Deus sobre Faraó. Você pode abrir sua Bíblia, não escandaliza não, está escrito aí. No Salmo 82, verso 6, o Senhor disse: vós sois deuses. Só que a palavra Deus ali não é divindade que pode ser adorada. A palavra Deus é quem tem poder e autoridade. A palavra Deus é Elohim. Elohim é aquele que manda, aquele que comanda, aquele que tem que ser obedecido. Eu não estou falando Iavé, o nome impronunciável de Deus. Esse só Ele é. Mas nós somos essência de Deus. Imagem é aparência e semelhança. O que é ser semelhante? Semelhante é um reflexo. Olha aqui para minha mão, eu tenho um aparelhozinho aqui. Isso aqui serve como gravador, filmadora, televisão, computador, internet. De vez em quando até funciona como celular. Lá no Brasil é uma tristeza, não pega nem com reza brava. A pessoa vai falar com você, parece que ela está dentro de um aquário. Mas o que eu quero falar não é isso. Como é que quando uma pessoa liga para você, a voz dela vem parar aí dentro? Me explica aí. Eu estou na Europa. Se é no Brasil, a gente não sabe explicar, mas vocês aqui sabem. Tecnologia, não é? Aí o menino mais inteligente, aquele ali, tem alguém que fala: pastor, isso aí são as ondas sonoras que viajam pelo espaço-tempo, através de ondas digitais ou analógicas, refletidas através dos objetos que estão na natureza pelo espaço-tempo elevado à 13ª potência em uma física quântica. Isso aí viaja pelo tempo, atravessa a atmosfera, vai lá no céu onde está aquele guarda-chuva invertido. Satélite, isso aí. Eu sou da roça, não sei o nome dessas coisas. No satélite, aí bate lá no satélite. O satélite tem um risquinho lá que tem o número do meu aparelho. E ele conduz através de um fio invisível. Olha aqui, não tem nada. A voz da pessoa aqui dentro. Pode falar o que for, eu não entendo. Porque isso aqui é um milagre. Sim ou não? Sim. Isso aqui é um milagre. E esse é um milagre tão grande, mas milagre é algo que só Deus faz. Por que é que o ser humano cria? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Ontem um dos meus assessores me mandou um vídeo, eu fiquei apavorado. No Brasil existe uma técnica, um médico, ele consegue detectar no ventre da mulher a criança que está sendo formada com uma deficiência. Essa criança vai ser anormal para o resto da vida. Ele consegue abrir a barriga da mulher, tirar o útero, a placenta, fincar lá dentro um instrumento sem furar. Ele consegue fazer uma cirurgia no bebezinho lá dentro, bota uma célula no lugar e a criança nasce perfeita. Ele volta para dentro do útero da mulher e a criança é gestada e nasce. Que ser é esse? Que ser é esse que uma vez picado pela cobra e a cobra matando todo mundo, pegou o veneno da cobra e o sangue, botou no laboratório, pensou e conseguiu tirar do veneno o antídoto?
Que ser é esse que faz um instrumento como esse sair dessas notas musicais com perfeição? Que pega a minha voz de taquara rachada e faz chegar até o último crente aqui dentro e outros lá embaixo? Que ser é esse? O Senhor não te trouxe esse país para você ser lixo. Deus não te trouxe esse país para você ser um objeto na mão dos outros. Deus não te pôs nesse mundo para você viver a vida toda com pena de si mesmo. Você foi criado para ser imagem de Deus, semelhança a Ele. Você é semelhante a Ele. Você pode conquistar, você pode receber, você pode romper. Mas é claro que para isso você tem que acreditar primeiro nele e em segundo em você mesmo. Vou falar de novo. Enquanto você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Enquanto você ficar chorando as pitangas porque seu pai falou que você ia ser feio porque você era caolho, sua mãe falou que você não ia prestar para nada porque você estava acima do peso, o seu vizinho falou que a sua perna torta não ia te fazer nada, o professor te chamou de vagabundo, o seu patrão falou que você não prestava para nada. Enquanto você viver pensando no que os outros falaram, você nunca irá a lugar nenhum. Isso acontece dentro da igreja. Um culto como esse era para ter gente desmaiada aqui de glória. Mas por que não desmaia? Não, pastor, é que eu me controlo. Porque o que vão falar de mim depois? Vão falar que eu sou louco, desequilibrado. Ei, escute aqui. Quem fala de você paga a sua conta. Quem paga de você morreu na cruz do Calvário por você. As favas com os que falam. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Deus está aqui. Recebe! Recebe mais! Recebe mais! Isso! É assim que se rompe! Expulsa os demônios, fala em línguas estranhas, pula, grita, salta, canta a bananeira, mostra para o diabo que você sabe quem você é! Ontem à noite, eu estava ali embaixo tirando foto com alguns irmãos e alguns vieram dar um testemunho que foram batizados com o Espírito Santo. Como aquele meu irmão que está em pé lá, aquele de barbinha branca, me deu o testemunho. Jesus me deu o batismo com o Espírito Santo e foi profetizar para mim. E eu disse para ele: abra a boca sempre que Deus mandar. Aquele que crê recebe. A escolha é sua, ficar o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente. A escolha é sua, passar o culto todo com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro. Eu quero mais. Aquele que quer mais, recebe mais. Recebe mais. Com o passar dos anos, o diabo roubou do homem o poder que ele tem. Com o passar do tempo, o diabo roubou da mulher o poder que ela tem. Deus não te fez para andar de cabeça baixa. Deus não te fez para você ser sola de sapato. Deus não te fez para as pessoas te chamarem de apelidos hostis. Deus não te criou para você ser subserviente a todos. Não. Deus te fez para você ser grande. O sonho do pai é ver o filho e a filha crescerem mais do que ele. O que isso só quer dizer? Eu só quero dizer o que Jesus disse. Se você continuar crendo em mim, você vai fazer as obras que eu faço. E vai fazer obras maiores do que a que eu fiz. Eu encerro dizendo que Deus, quando fez os anjos, fez assim. Quando fez os animais, ele fez assim: terra, crie eles. Quando Deus foi fazer o homem, nosso ancestral, ele gastou 2 tempos. Primeiro ele fez o homem. Façamos. Verbo fazer. O verbo fazer no original em que a Bíblia foi escrita é o verbo azar. A-S-A-H, azar. E a palavra azar significa fazer a partir de uma matéria-prima. Mas quando a Bíblia diz: e criou Deus o homem, o verbo criar
embora seja parecido com o verbo fazer, é diferente. Porque o verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H, bará. E a palavra bará significa criar do invisível. O homem é o único ser do universo que, além de ter sido feito, foi criado. Foi feito de matéria, terra. Deus fez o homem. O homem está feito, agora Deus vai criar o homem. Quando Ele vai criar, Ele vai na narina do homem e faz assim. Os anjos foram só criados. Os animais irracionais foram só feitos. Você foi criado e feito. A raça humana é a única raça do universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Deus, quando te fez com um propósito. Muda a música para mim, Robson. Deus, quando te fez com um propósito. O difícil é a gente compreender o propósito. Eu, por exemplo, nasci com 8 buracos na cabeça, feitas pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tentou me matar. Ela tinha uma clínica de aborto. Vida pobre e miserável, a miséria atrai miséria. Ela não compreendia o que Deus tinha na minha vida. Fui para o hospital dentro dela por 3 vezes. Na última vez o médico disse: Dona Lúcia, não tenta mais matar. Ela disse: por quê? Porque ele já está encaixado. Se ele morrer, a senhora morre junto. Minhas tias contam que minha mãe teve um surto em casa, porque ela era moça, era nova. Ela era amante de um homem casado naquela época, 40 anos atrás, era uma vergonha. Ela de desespero, porque ela não sabia como ia criar a criança. Ela esmurrava a barriga dela e dizia: por que eu não mato essa desgraça dentro de mim? Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver o milagre acontecer. Seguraram a minha mãe e falaram: Dona Lúcia, se esse aí não morre é porque alguém lá em cima quer que ele viva. Você não é obra do acaso. Você não nasceu de um aborto mal feito, é conversa fiada. Foi o diabo que falou isso no seu ouvido. Você não nasceu porque o método contraceptivo da sua mãe falhou. Você não é filho da pílula do dia seguinte que fracassou. Você não é fruto de um preservativo que estourou. Não! Se sua mãe e seu pai não queriam que você nascesse, alguém lá em cima queria. E esse alguém te colocou aqui nesse mundo por um propósito. E Ele vai revelar qual é esse propósito. Você não pode terminar os seus dias com pena de si mesmo. Tem que ser arrancado de você essa vontade de se matar que você tem. Essa vontade de se suicidar, de acabar com a sua vida. Deus não te fez para isso. Ah, pastor, mas a minha vida até agora só foi coisa ruim, eu sei. Existem fases na vida da gente que a vontade que a gente tinha de não ter nascido. Eu sei que a vida é uma grande roda gigante. Às vezes a vida trava aqui embaixo, quem está lá em cima cospe, joga pedra. A vontade da gente abrir a roda e sair. É para isso que tem cultos como esse. Jesus me trouxe aqui para te dizer: aguenta, a roda vai girar. Vai girar. E deixa eu te dar um conselho: quando você chegar lá em cima, não cospe em ninguém, não joga pedra em ninguém, porque a vida é como uma loteria. Você pode não ter a vida que você quer, mas você tem a vida que você merece. Você pode não ter tudo que você sonhou, mas você tem tudo que você precisa. E o que te falta não é o dinheiro que vai te dar. O que te falta não é um holandês ou uma holandesa com os documentos que vão te dar. O que te falta não é a beleza que vai te dar. Foi um europeu, foi um russo chamado Dostoiévski, que disse assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Olha o que esse russo escreveu. Ele diz que todo homem tem dentro dele um vazio, uma lacuna. Dinheiro não preenche, sexo não preenche, aplauso humano não preenche, bebida não preenche, casa bonita não preenche. Se preenchesse,
Robin Williams não teria se matado. Se beleza, fama, saúde preenchesse, Marilyn Monroe não tinha se matado. Se riqueza, ter todas as mulheres do mundo aos seus pés resolvesse, o menino que fez o papel do Coringa no último Batman, 23 anos de idade, não tinha se drogado até ter uma overdose dentro do quarto. É interessante quando a gente vê os ímpios falarem: por que a pessoa se matou? Ela tinha tudo. Não tinha. O que falta a eles, eles não encontram em Hollywood. O que falta a eles, só se encontra em lugar igual a esse, onde o calor machuca a gente. E a gente tem essa bagunça de emoções. Um dia um psicólogo falou que quando eu prego eu provoco uma bagunça no sentimento das pessoas. As pessoas primeiro gritam, vão aderir, daqui a pouco começam a chorar, é tudo junto. E é isso que cura. Esse é o poder da palavra que vai na divisão da alma e do espírito. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça. Jesus falou comigo que tem um grupo que Ele trouxe hoje aqui, de homens e mulheres que estão vencidos nessa terra. Saíram do seu país de origem, vieram em busca de um sonho, e o sonho virou um pesadelo. Não suportaram o frio, o vazio dessa Holanda. Caíram, se jogaram, escorregaram, foram julgados, pisados, humilhados. Deixaram as profecias que ouviram da boca do vovô, da vovó, da irmãzinha do coque, do presbítero, da gravata aqui pelo meio da barriga. Se perderam. Vieram nessa noite porque alguém disse ontem: olha, vamos lá porque Deus está falando. Você veio para agradar o seu amigo, sua amiga. Mas quando você entrou aqui, você disse: se Deus é Deus, eu quero que Ele fale comigo. Eu acho que Ele está falando com você. Se você continuar do jeito que você está, eu não posso garantir a sua vida. Há um espírito maligno nessa terra. É verdade. Ele oprime até levar à morte. Mas se você nessa noite tiver coragem de voltar, tiver coragem de dizer: Jesus, eu estou de volta, fraco, mas estou de volta. Se você tiver coragem de acreditar na oração de um pastor, eu queria orar por você hoje. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu queria orar para o seu nome ser escrito no livro da vida de novo. Orar para os dons voltarem, para você voltar a ser profeta. Sua vida não pode terminar desse jeito. E o que eu faço, pastor? É difícil. Sua perna vai ficar travada, vai pesar 1 tonelada. Mas se você tiver coragem de sair do seu lugar e voltar nessa noite, vem, filha. Isso, os irmãos que estão pelo corredor, dá um jeitinho de fechar as pernas. Isso. Vem. Já está voltando falando em línguas, vem. Para acompanhar ela. Pode vir aqui. Venha. Cadê você? Enquanto a igreja ora, todas essas pessoas são raridade. Eu vou cantar uma música para vocês. Feche os olhos e fique aqui comigo. A igreja toda de pé. Cadê você, amigo? Cadê você, amiga? Eu estou te esperando.